E aí, já está craque na estrutura de repetição? Hoje nós vamos conhecer o segundo tipo. Olá, seja bem-vindo ao canal da Digital Alquimia. Se você ainda não for inscrito no canal, clique no botãozinho vermelho para se inscrever, ative o sininho também para você receber as notificações quando os novos vídeos foram postados aqui. Não esqueça de dar o seu like nesse vídeo e também de compartilhar para que outras pessoas possam conhecer este conteúdo aqui. Se você está chegando por esse vídeo aqui a primeira vez, é importante que você assista os vídeos anteriores, porque a gente vem fazendo uma série aqui, uma sequência. Para você não ficar perdido é importante. Então tá no card aqui, em algum cantinho aqui em cima, tem a playlist dessa série toda para que você possa acompanhar. Também não deixe de entrar no grupo do Telegram, que é um grupo exclusivo, onde a gente coloca os resultados dos exercícios que eu proponho aqui sempre nos finais dos vídeos. Esse segundo tipo de estrutura de repetição, nós o conhecemos como repita até. Ou em inglês a gente conhece ele como do while, e é assim que nós vamos chamar. Eu sempre friso nisso, porque é em inglês que a gente utiliza, e é assim que se você for procurar outro material, você também vai encontrar. Basicamente a diferença entre esse tipo e aquele anterior, que é o while simples, né? O do while, ao invés de eu perguntar e depois executar uma instrução, eu executo uma instrução e depois é que eu faço a condição, depois é que eu pergunto. Então eu sempre executo e depois eu pergunto. E sempre que eu falo desse tipo, as pessoas fazem aquela cara de interrogação, e é normal, né? Como assim a pergunta vem depois? Para ficar claro, eu vou colocar um gráfico aqui, eu fiz um desenho bem simples que vai exemplificar. Então assim, na estrutura, no tipo while, a condição vem primeiro, depois faz alguma coisa, e aí repete. Condição faz alguma coisa, condição faz alguma coisa. Então tá o desenho aqui para tentar exemplificar isso. Nessa estrutura do while é diferente. Então a gente faz algo primeiro, faz alguma coisa primeiro, depois tem a condição, depois pergunta. E aí dependendo da resposta, faz de novo, pergunta de novo. Faz de novo, pergunta de novo. Então é dessa forma, as diferenças estão bem claras quando a gente desenha elas. Então eu espero que você tenha entendido. Então, while a gente pergunta, depois faz. Do while a gente faz, depois pergunta. Esse tipo de estrutura ele é sempre utilizado quando nós precisamos executar alguma instrução pelo menos uma vez. Então se a gente for lembrar do while, tem a condição e depois, se passar, se for verdadeira essa condição, é que ele executa essa instrução uma vez. E quando a gente precisa executar a instrução uma única vez sem ver essa condição, sem depender dessa condição, aí a gente utiliza essa estrutura chamada do while, porque a gente executa uma vez, depois pergunta, e aí ele vai decidir se vai executar novamente. Nos sistemas mais antigos, o do while ele era utilizado para validar os dados de entrada. Então, como ele sempre executa uma instrução no começo, então ele solicitava ao usuário digitar, e aí depois ele validava se aquilo que o usuário digitou era o que ele estava esperando. E assim ele ficava repetindo. Só que nos sistemas web, como a gente está fazendo aqui com o OutSystems, a gente não utiliza mais dessa forma. Mas é importante que vocês saibam. Para ficar mais claro, a gente tem que praticar. Então vamos para o Service Studio para a gente fazer alguns exemplos para vocês poderem entender melhor. E aqui no Service Studio eu vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz lá no vídeo onde eu falei sobre o while. Eu vou apagar aqui e vou deixar um número ali também. Então a gente vai fazer a mesma ideia. Aquela ideia de fazer somando 1 mais 1, né? A tabuada do 1, né, no caso. Beleza, então vamos fazer aqui. A diferença é o seguinte, como eu falei, no while, deixa eu voltar aqui, ó, isso daqui é o while, né? Então o while é assim, eu pergunto e depois faço. No do while, não, eu faço ao contrário. Então deixa eu apagar aqui, ou melhor, vou deixar aqui embaixo, aqui, ó. E vou fazer o do while aqui em cima desse. Não há problema, é só para vocês poderem entender, tá? Então, como eu falei, no do while eu tenho que executar a instrução primeiro. Quando eu falo de instrução, eu estou falando desse nosso assign aqui, né? Que é o momento que ele faz alguma coisa, que ele processa alguma coisa. Então, ele está atribuindo um valor a uma variável. Então, isso é uma instrução. Então, aqui no do while, como eu tenho que executar a primeira vez, eu já vou colocar o assign direto. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Então, assign é número que vai receber o número mais 1. Né? A gente está fazendo lá da tabuada do 1. Né? Então, número é igual ao número mais 1. Aí, depois dele ter feito a primeira vez, é que ele vem com a pergunta, ou seja, com a condição. Então, a gente vem com o if e coloca aqui. É aqui nesse momento que eu vou fazer a nossa condição, que vai ser número
que é o nome da variável, menor do que 10. Então, enquanto o número for menor do que 10, eu vou fazer alguma coisa. Só que agora eu tenho que puxar a perna do true, né? Então, se o número for menor do que 10, eu vou para onde? Eu volto lá para cima. Olha lá que engraçado, né? Fica, né? O loop fica para cima. É estranho, mas é assim que a gente faz esse do while. Então, dessa forma, ele sempre vai executar isso aqui a primeira vez. Depois aí ele vai, né, dependendo da condição, ele vai decidir se ele retorna ou se ele segue o fluxo dele. Então é assim que funciona o do while. A diferença foi até bom pegar o mesmo exemplo aqui, ó, para deixar claro para que vocês possam entender, né? Então ele executa a instrução, depois pergunta. No while ele pergunta e depois ele executa a instrução. Agora vamos resolver um problema utilizando o do while. Então o problema vai ser assim, ó, cria um algoritmo que vai ler um número inteiro, né, um número inteiro, n, vou chamar de n, e escreva a soma de todos os números de 1 até n, ou seja, vai somar todos os números de 1 até n. Então 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então ele vai incrementando, né? E a gente vai fazer isso com o while. Então vamos lá, vamos para a parte de interface, vamos criar aqui uma nova web screen. Então botão direito, criar nova web screen. Vou chamar aqui de vídeo 11, exemplo 1. Aqui nessa página eu vou criar 3 variáveis. Então a primeira vai ser a variável resultado, que vai ser uma variável do tipo texto, ok? A segunda variável vai ser a variável contador, que vai ser responsável por fazer com que a gente saiba quantas voltas a gente tem que dar, né? Então o contador vai ser inteiro, tá? A terceira variável será o nome número, que também será um inteiro essa variável. Então agora acho que vai ficar mais claro o que eu vou fazer aqui para resolver esse problema aqui, lógico, né? Então, só recapitulando, cria um algoritmo que vai ler um número inteiro, um número n, ou seja, o número inteiro é esse cara aqui. Então vai ser um algoritmo que vai ler esse cara aqui. Esse cara vai guardar o que o usuário digitar, melhor dizendo. E aí esse algoritmo deve escrever a soma de todos os números de 1 até n. Ou seja, o número vai ter que ficar incrementando, né? Vai somando. Então, 1, 2, 3, 4, até o número n. Então, se eu colocar ali que o número que a pessoa digitou for 30, então ele vai ter que somar de 1 até 30. Então, 1 mais 2, aí isso mais 3, mais 4, até o número 30, tá? Legal. Feito isso, a gente tem que colocar aqui um input aqui na nossa página, e esse input ele vai ter a variável número, né? Ou seja, vai ser a variável número que vai guardar o que o usuário informar ali, o que o usuário digitar. Vamos colocar um botão embaixo, né? Esse botão vai ser onde o usuário vai clicar depois que ele digitar a quantidade de vezes, né? A quantidade de números que ele quer. E embaixo a gente vai colocar a variável resultado, que é aqui embaixo onde ele vai mostrar o que estiver guardado nessa variável texto. Beleza? Pronto. Agora a gente tem que colocar uma ação nesse botão, porque é no momento em que o usuário vai clicar. Então vem aqui, ó, Destination, New Screen Action, ele vai criar a ação para a gente. Aqui está a nossa ação e é aqui que a gente faz todo o nosso algoritmo, né? Legal. Primeiro de tudo, lembra que a gente fez na aula passada, eu falei, a gente tem que inicializar as nossas variáveis. Então aqui, ó, inicializar as variáveis. Tá? O que é isso? A gente vai zerar as variáveis. Então a variável resultado passa a ser tudo zero, a variável contador passa a estar com zero também, e a variável número não precisa, porque é a que vai ser digitada pelo usuário. Então, só as variáveis que não são manipuladas pelo usuário a gente precisa inicializar, ok? O próximo passo, a gente vai estar falando de um do while, então a gente tem que fazer alguma coisa para depois perguntar, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai atribuir valores à variável resultado, que é a variável que vai exibir coisas na página, tá bom? Então, ó, coloquei o assign ali. O resultado vai receber o conteúdo da variável resultado também, mais a variável contador.
E agora eu reparei uma coisa, na verdade a variável resultado, ela não tem que ser texto, ela tem que ser inteiro também. Então já corrija aí porque eu acabei falando errado lá no começo, tá? Não tem problema, a gente erra também, tá? Legal, então variável resultado é inteiro, contador é inteiro e a número também é inteiro, tudo inteiro, tá? Diferente do outro lá, no qual a gente, ó, já tem que mudar aqui também, tá? Então, ó, na hora de inicializar, vamos zerar também essa variável aqui, tá bom? Só para corrigir, para não ficar nenhuma dúvida, perfeito? Então, ó, inicializar ficou assim, ó, resultado igual a zero, contador igual a zero, e aqui é a instrução que vai guardar o resultado. Então, agora, o resultado, né, é igual ao resultado mais o contador, tá bom? Então, a gente já está no do while, né? Então, a gente vai fazer a primeira instrução, que é o resultado. Próxima coisa do while é a condição. Então, a gente vai pegar o if, vai colocar aqui, tá? E aqui no if a gente vai perguntar o seguinte, contador é menor do que o número? O número é o valor em que o usuário digitou. Então vamos lá, o usuário digitou 10, o contador neste momento está como zero, porque ele foi inicializado aqui em cima. Tá vendo? Então depois, em algum momento, a gente vai incrementar o contador, tá? Beleza? E a gente já vai fazer isso já, tá? Legal. Feito isso, agora a gente tem que falar, ó, se ele for menor, eu tenho que repetir, né? Então eu deveria vir para cá. Só que ao invés de eu voltar aqui, eu vou colocar aqui, ó, mais um assign, no qual eu vou atribuir ao contador, eu vou incrementar o contador. Então, é contador mais 1, né? E aí, a nossa condição vem para cá. Ó. Então, se for verdade, se o contador for menor do que o número, cai para o lado do contador. Incrementa o contador e volta lá para atribuir, para fazer uma nova soma, né? Uma nova soma ao nosso resultado, tá? Então, dessa forma, ele vai sempre estar somando novos números. Então, vamos fazer aqui vamos raciocinar juntos aqui. Primeiro, inicializou, as variáveis resultado e contador estão zeradas. Vamos imaginar que o usuário digitou o número 3, tá? Então, a variável número está com o número 3, tá bom? Legal. Então, vamos lá. Primeiro, resultado é 0, contador é 0. Veio aqui e fez assim, ó. Resultado é 0, mas contador também é 0, então 0 mais 0 deu 0. Beleza, tranquilo. Próximo. Contador é 0, o número é 3. Então, contador é menor do que 3? Sim. Então, o que ele faz? Ele acrescenta 1 ao contador. Beleza? Então, o contador passou a ser 1. E o número está 3. Não, isso aqui, essa mão é o que o usuário digitou. Então, o contador está com 1 e o que o usuário digitou está com 3. Aí ele veio aqui para o resultado, aí resultado estava com 0, agora 0 mais 1, 1. Perguntou, contador que é 1 é menor do que o 3? Sim. E aí ele vai continuar. Aí vai somar 1 mais 2 e mais 3. Então ele vai fazer aí o nosso processo, vai resolver o nosso algoritmo. Vamos fazer a publicação e vamos ver se isso daqui está funcionando. Ele terminou de publicar, clica aqui com o botão direito, abrir no browser, Open in Browser. Aqui está a nossa aplicação, aí vamos digitar aqui, por exemplo, o número 2, vai. Número 2, ok, olha lá, deu 3, tá certo. Então, porque do 1 ao 2, então é 1 mais 2, né? Então ele vai somando, 1 mais 2 dá 3. Se a gente colocar 3... aí ele vai ter que somar 1, mais 2, mais 3. Então, vamos dar um ok, olha lá. Beleza. Vamos colocar agora 4. Então, ele vai ter que somar 1, mais 2, mais 3, mais 4. E assim por diante. Então, está funcionando o nosso algoritmo. Essa era a proposta, utilizando o do while, né? Então, a gente faz primeiro e depois pergunta. Faz, depois pergunta. E aí, vai fazendo o nosso loop aí. E para não deixar você sem ter o que fazer, vou deixar um exercício para você resolver também, e aí quando vocês me pedirem no grupo do Telegram, eu posto o gabarito, beleza? Então, ó, o enunciado é o seguinte, cria um algoritmo que vai ler um número inteiro, n, tá? E vai exibir a soma de todos os números pares, de 2 até n, tá? Então, todos os números pares de 2 até n. N é o número que o usuário vai digitar. Então, ele começa em 2
e vai até N. É fácil, vai, eu já coloquei para começar em 2 para ficar fácil, beleza? Então, cria um algoritmo que vai ler o número N, então o usuário tem que digitar um número, clicar no botão e ele vai somar todos os números a partir do número 2. Então, de 2 até N, de 2 até 80, depende do que o usuário digitou, informou, ele vai fazer a soma de tudo isso. Só que tem que utilizar a estrutura aí do while, da forma como eu falei. Então, instrução primeiro, depois a condição. Beleza? Então fica para vocês resolverem isso sozinho no aconchego do lar de vocês aí, tá bom? Se você tiver algum comentário a fazer, faça aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui, se quiser sugerir temas aqui, quiser que a gente grave vídeos sobre algum tema, sobre alguma dúvida que você tenha, escreva aqui embaixo nos comentários. O grupo do Telegram é exclusivo para essa série aqui, para que vocês possam tirar dúvidas, pegar os gabaritos, então entre no grupo do Telegram se você ainda não estiver. E se você ainda não for inscrito, clique aqui no botãozinho vermelho para você se inscrever e não ficar de fora de nenhum material. Então já aproveite e ative o sininho, que aí você também será notificado. Não esqueça de dar o seu like e de compartilhar todos os vídeos aqui do canal para que a gente possa fomentar essa tecnologia, fomentar este ensino de programação aqui no Brasil e todo lugar que fale a língua portuguesa. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!